Muita gente aqui são os meus alunos, assim, são alunos de turmas diferentes, inclusive. Tem a Pri, que é minha colega do clube de leitura, Paris de Histórias. Alegria te ver aqui, viu, Pri? E tenho alunos de várias turmas me prestigiando aqui, fico super feliz de ver vocês aqui. E tem gente que não me conhece, eu acho, tem algumas carinhas aí novas. Então, por conta disso, eu vou me apresentar aqui. Então, vocês, a maioria já sabe, mas tudo bem, a gente escuta para poder, né, propiciar os outros também que me conheçam. Então, eu sou Natália, eu moro aqui em Paris, vai fazer 3 anos que eu moro em Paris. Eu vim para cá fazer um doutorado em História, e quando eu vim para cá fazer um doutorado em História, eu sempre digo para os meus alunos que estão aqui, né, que o meu barato sempre foi dar aula, né? Apesar de eu ter vindo fazer um doutorado, eu vim fazer o doutorado depois de ter terminado o mestrado há 10 anos, enrolando, já quase 10 anos. Tem uma hora que eu falei, olha, ou eu faço esse doutorado vai sair nunca mais, né? Já tem quase 10 anos que eu defendi o meu mestrado, estou aqui nessa enrolação. E a enrolação era, na verdade, porque eu estava sempre trabalhando muito, dando aula, né? Eu sempre gostei muito de dar aula. Dar aula é o meu barato, assim. Eu depois descobri que eu gosto de produzir conhecimento, gosto de fazer pesquisa, mas eu gosto muito mais desse diálogo com as pessoas, de levar para as pessoas o conhecimento histórico, pessoas que não necessariamente estão dentro da universidade, que não necessariamente escolheram a faculdade de História, mas que gostam de História, né? Que querem aprender História. Isso é uma discussão que eu sempre tenho com os meus alunos, né? Eu acho que os intelectuais brasileiros têm uma certa reserva em relação a trabalharem e a se abrirem para um debate mais amplo que seja fora da academia. No Brasil, a gente não tem muito isso, enquanto na França isso é um movimento super comum. Só para vocês terem uma ideia, assim, dos maiores historiadores da França, tipo Jacques Le Goff, que foi um grande medievalista, especialista em história medieval, né? Ele tinha um programa de rádio. Então, isso significa você tornar a história acessível, né? No Brasil, a gente não tem muito isso. A gente tem uma intelectualidade que é um pouco elitista, eu acho, que ficam falando entre si, e você tem um pouco esse movimento dos historiadores levarem para fora da universidade o que está sendo produzido dentro dela. Isso foi sempre o meu barato, foi sempre o que eu gostei de fazer. E aí acabou unindo-se o útil ao agradável quando eu vim para cá fazer o doutorado, tive que largar o meu emprego no Brasil, tive que pensar uma nova forma de trabalhar, e o trabalho que eu inventei, e num primeiro momento eu vendi a ideia para o Conexão Paris, e eles adoraram, eu fiquei feliz, porque lá eu tive uma super acolhida, e depois a coisa foi ganhando outros caminhos também, mas a ideia era oferecer aulas de história ao ar livre. Então, o meu objetivo não era bem ser guia turística, e não desmerecendo o trabalho de guia, que é um trabalho super legítimo. Mas o meu trabalho o que eu pensei como trabalho, era dar aulas de história, pensando a cidade como uma sala de aula. Então, pensando no que a cidade traz para a gente de referência, de narrativa histórica, de elementos para pensar a história. Como é que a gente pode pensar a cidade como uma sala de aula? Como é que a gente pode dar aula para além dos muros da escola, né? Oferecer aula de história para quem não está mais na escola. Então, romper também com uma lógica, que eu acho que o Paris de Histórias depois acabou fazendo muito bem, porque todos vocês que estão aqui me assistindo me ajudam a provar que isso é uma coisa que dá certo, né? Que a ideia, num primeiro momento, era romper com a lógica de que a gente só precisa aprender história para passar no vestibular, ou porque a gente tem um concurso, ou porque quer um diploma, ou porque não, a gente pode aprender pelo prazer de aprender. A gente pode levar para fora da escola isso, né? A minha proposta era essa. E eu fiz isso no ano de 2019, deu super certo. Tem algumas pessoas aqui, inclusive, que estão aqui porque fizeram isso comigo. Priscila, Cristiane, Maria Elisa. Tem algumas pessoas que me conheceram assim, né? Primeiro me conheceram em carne e osso, depois passaram para o mundo das aulas virtuais. Foi muito legal, foi uma experiência muito rica para mim também. Essa possibilidade de dar aula para todo mundo, para gente do norte, do sul, de leste, oeste, todas as idades. Às vezes vinham família com avô, filho e neto, todo mundo querendo aprender. Eu adorei. Só que veio o Covid, né? Veio a Covid, e isso impossibilitou que esse trabalho fosse feito com os turistas que estão em Paris. E aí eu me dei conta de que talvez fosse interessante levar todo esse conhecimento acumulado, que eu acumulei. E aí, por que eu acumulei? Né? Eu sou professora de história há muitos anos já,
mas o fato de estar em Paris, de ter montado 3 ou 4 percursos, então os meus percursos eram sobre impressionismo, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa e literatura, da época do Hemingway. Eram os temas que eu trabalhava. Portanto, isso restringiu o meu campo, de alguma maneira, o meu campo de trabalho, né? O professor de história no Brasil, ele dá aula né, o arco temporal dele é muito mais largo que isso. Ele dá aula de tudo. Dependendo, se você dá aula... Os professores, o que os professores fazem? Né? Dão aula da 6ª série ao 3º ano do ensino médio, ou universidade. Uma hora está falando de Paris medieval, da Idade Média, outra hora está falando... Enfim, está falando de tudo. Eu fiquei praticamente 1 ano falando só de 4 temas. E isso permitiu para mim um acúmulo de conhecimento muito grande desses temas. Eu comprei mais livros, eu conheci melhor os autores, né? Eu descobri mais coisas. O fato de estar em Paris, de vivenciar a cidade também, eu sempre digo isso, né? A Revolução Francesa, por exemplo, ela tem uma história, mas ela tem uma geografia também. Existe uma geografia da Revolução Francesa que eu não conhecia. Qual é a cidade que é mais conservadora, qual é a que é a mais progressista. O fato de estar aqui me possibilitou me apropriar dessa geografia do processo histórico que eu necessariamente não conhecia no Brasil. E aí eu tive a ideia de montar aulas online para disseminar para um público mais amplo, que não necessariamente vem para Paris, às vezes não vem porque não pode, ou porque não marcou para ir para outro lugar, mas porque gosta disso, gosta de aprender, e que pode aprender isso virtualmente. Então, foi assim que surgiram as aulas de história do Paris de Histórias, né? O segundo momento do Paris de História foram as aulas online, que surgiram no ano passado e estão até hoje. Tem um público que está desde as primeiras aulas até agora, os alunos. A gente virou quase que uma família, assim, a gente se conhece quase, a gente nunca se viu pessoalmente, mas já se sente parte de um mesmo grupo, já se sente parte do mesmo todo. E foi muito legal, isso foi desdobrando em outras coisas. Eu não dou só mais aula de história ligada a Paris. Ontem, por exemplo, a gente teve aula de China, né? Mas volta e meia, temas relacionados a Paris aparecem, como esse tema de hoje, que é a aula sobre o Émile Zola. Né? Eu vou contar para vocês da onde veio o interesse, assim, da onde vem o meu interesse pelo Émile Zola. Né? Quando eu vim para Paris estudar, fazer o doutorado, eu vim estudar a história dos intelectuais. Né? Eu vim para cá para estudar intelectuais brasileiros da era Vargas, que tinham relação com a França, porque eram positivistas, né? Que é uma filosofia que surge na França, e que vão, de alguma maneira, trabalhar durante a era Vargas pela consagração do Euclides da Cunha. Então, é um pouco esse meu trabalho, na relação que eles têm com os intelectuais franceses. Então, eu trabalho literatura e trabalho intelectuais. Quando eu chego aqui, eu descubro que eu não conhecia a origem do conceito de intelectual. Né? O conceito de intelectual, como é que ele nasce? Ele nasce durante o caso Dreyfus. Né? A palavra intelectual, ela surge de forma depreciativa num primeiro momento, para depreciar um grupo de pessoas que resolve tomar partido no momento em que o Dreyfus, a gente vai falar deles, para quem já assistiu minhas aulas conhece bem essa história, quem não assistiu talvez não conheça, mas no momento em que esse oficial do exército francês, o Dreyfus, é acusado injustamente de espionar, de ser um espião, né, um agente duplo, de trabalhar também para o exército alemão. Ele é acusado disso, e aí, à medida que o processo vai se desenrolando, um grupo de pessoas letradas, de jornalistas, de escritores, toma o partido do Dreyfus e passa a denunciar o que eles estão vendo como uma ação antissemita. O que eles estão dizendo? Na verdade, se transformou o Dreyfus no culpado disso tudo, não porque ele efetivamente é culpado, mas porque ele é judeu. E porque a França vive um momento de nacionalismos exacerbados e existe uma França de direita católica conservadora que não acha que o judeu faz parte da nação, que é racista sim, que é antissemita sim. E é por isso que colocaram isso no colo do Dreyfus. E é isso que vai dizer o Zola. E, como forma de desqualificar esse grupo de pessoas que tomam partido, eles são chamados depreciativamente de intelectuais. Até que o termo é reapropriado, eles se reapropriam do termo, ressignificam esse termo, e o termo intelectual, portanto, nasce nesse momento do caso Dreyfus. Então, para mim, ali de cara, eu já criei uma relação com essa história, porque eu vim aqui para estudar a história dos intelectuais e eu me dou conta de que eu não sabia que a história do conceito intelectual surge na França.
e surge diretamente relacionada à trajetória desse homem, do Émile Zola. Isso, inclusive, ajuda a gente a entender por que o intelectual francês... a gente, na França, não chama de intelectual qualquer pessoa, não. Você não é o fato de você ser sábio, de você ser um erudito, de ser alguém que conhece o tema, né, que faz de você um intelectual. Na França, ser intelectual é alguém que toma partido. Se você é intelectual, né, se você é um sábio, mas você está lá na sua torre de marfim, você não se implica no que está acontecendo na sociedade, você não bota a cara para bater, você não desce para manifestação, você não sai do seu pedestal e vai dialogar com as pessoas, você não é intelectual. E aí a gente vai entendendo coisas, por exemplo, não sei se vocês já viram isso, fotografias do Sartre durante o Maio de 68 panfletando na rua, o Derrida também, né, os cineastas, as pessoas na rua, conversando com as pessoas, Simone de Beauvoir, fazendo conferência gratuita para os estudantes, porque ser intelectual, para eles, para os franceses, a forma como eles entendem o conceito, é assim. É alguém que se implica na sociedade em que vive. Não é esse saber pelo saber. Então, daí eu já me interessei por esse tema e já me interessei pelo Zola. O Zola é alguém que entrou aí para o grupo das pessoas por quem eu me interesso, cuja trajetória me interessa, porque, caramba, é graças à mobilização que ele iniciou por conta da questão do caso Dreyfus, que nasce o conceito de intelectual. E aí, bom, mas, na verdade, eu tinha uma fotografia do Zola, que era essa do Zola durante o julgamento do caso Dreyfus. Eu não sabia mais muito para além disso, onde ele nasceu, qual é a trajetória dele, o que ele viveu. Não sabia tanto. Aí, umas 2 semanas atrás, eu fui para Aix-en-Provence, lá no sul da França, e descobri uma Paris de Histórias local. Uma menina formada em História da Arte, uma jovem menina, acabou de se formar, que oferece para os turistas percursos temáticos, parecidos com o que eu ofereço aqui em Paris para os brasileiros. O dela era a amizade entre Cézanne e Zola em Aix-en-Provence. Eu falei, o quê? Tem esse percurso? Eu vou fazer isso agora. Mas eu quero isso agora. Aí eu fui fazer o percurso e adorei, descobri um monte de coisa da história dele que eu não sabia. Essa amizade entre os dois, inclusive, eu não conhecia. Descobri que tem um filme deles, né? No Amazon Prime, tem um filme sobre a amizade do Cézanne com o Zola. Se vocês quiserem, depois, no final da aula, assistirem, acho que vale a pena. E adorei o percurso e fiquei com vontade de dividir isso com os alunos. E com a minha turma, né, que vem desde o ano passado, né? Mandei para eles mensagem, gente, descobri tanta coisa maravilhosa, eu quero montar uma aula para vocês. E aí eu pensei, vou montar uma aula gratuita, como forma, inclusive, de agradecer a esse grupo que está vindo comigo há tanto tempo, que está aí aprendendo história, que não desiste nunca, que acabou a pandemia, mas continua nas aulas. Né? É tão bonito esse movimento, assim, porque, de alguma maneira, é o que eu falei no início da aula, assim, reforço que eu sempre acreditei, que é essa ideia de que a história... A gente aprende história porque a gente ama história. Não é porque tem vestibular, não é porque é para ter o diploma de mestrado, de doutorado, para ficar arrotando conhecimento para os outros. É porque a gente gosta, né? O Paris de Histórias, por exemplo, não oferece certificado para ninguém. Não é para mostrar para o outro, é só pelo nosso prazer de estar ali junto aprendendo, né? E tanta gente entrou nisso, tanta gente aderiu a essa ideia, que eu acho que vale a pena também presentear as pessoas com as coisas que eu aprendo. Então, decidi criar essa aula sobre o Zola, uma aula livre, assim, é isso, né? Eu vou trazer muito do que eu aprendi lá naquele percurso e do que eu sei, mas não é uma aula com uma pretensão de ser uma super mega aula, mas eu espero que no final dela, assim, vocês de alguma maneira saiam apaixonados pelo Zola, tanto quanto eu sou um pouco, assim, né? Porque acho mesmo que foi uma figura muito interessante, né? Nesse sentido de ser alguém que tem lado, né? O intelectual, para mim, é essa figura interessante, né? Os intelectuais franceses e os do mundo inteiro são interessantes como são, não é porque eles sabem tanto, mas porque colocam toda essa sabedoria a serviço de alguma coisa, né? A serviço de uma causa, a serviço de uma ideia, e botam a cara para bater. Isso é muito interessante. E o Zola fez isso lá no século XIX, desafiando uma sociedade profundamente conservadora, né? Isso é uma coisa que me chocou muito. A gente tende a achar que não, a França fez a Revolução Francesa e aí resolveu as questões da desigualdade, resolveu as questões do espírito aristocrático, né? de
de uma falta de diálogo entre povo e aristocracia. Não resolveu nada. Né? A Revolução Francesa veio, essas demandas ficaram lá, mas, por outro lado, um determinado segmento da sociedade francesa, né, que se vê como aristocrático, como branco, católico, superior, permaneceu lá. Permaneceu lá. E o caso do Zola e do Dreyfus mostra bem isso. É interessante, inclusive, para a gente complexificar a nossa análise da história. Né? Então, é um pouco daí que surgiu essa ideia de montar essa aula sobre o Zola. Vou começar a compartilhar com vocês. Achei os textinhos para a gente ir um pouco pontuando a biografia dele, mas a ideia por um lado, a gente falar desses dados biográficos e, de outro lado, falar dessas questões dele, né? Principalmente dessa amizade dele com o Cézanne, que eu achei tão interessante. Né? Duas pessoas que entraram para a história da França de forma tão importante, que se conhecem quando eram crianças ainda, e achei que as coisas que eu ouvi ali eram legais de trazer para vocês também. Então, esse primeiro slide começa com aquela do Manet, né, do Edouard Manet. O Zola é um amigo dos impressionistas, né? Ele frequenta o ateliê do Manet, e aí a gente nem vai falar muito dos impressionistas hoje, mas só para contar um pouco para vocês, o Manet ele não chega a ser um impressionista, né? Ele não participa das exposições impressionistas, mas ele é um cara um pouco mais velho que essa nova geração de pintores que querem revolucionar os padrões, querem pensar novas formas de produzir arte, que querem romper com determinadas amarras, né? Se a gente pensa nos salões e nas escolas de história da arte da França como escolas em que as regras eram muito rígidas, né? E os impressionistas estão querendo romper com isso. O Manet talvez ele não tivesse coragem de romper ou não quisesse romper, mas ele vira uma espécie de pai daquele grupo de mais novos e recebe essas pessoas em casa. Recebe Renoir, recebe o Monet, recebe esses jovens artistas e recebe o Zola também. O Zola é um amigo dele. Inclusive, o que a gente vai percebendo é que esse jeito do Zola de alguma maneira, modernizar a própria literatura francesa, né? De trazer novos elementos, de trazer o povo, a linguagem popular, de também mexer com determinadas estruturas, talvez tivesse a ver com esse movimento com o qual ele dialoga, né? Com esse ambiente intelectualmente rico, de troca. Então, um leva para a literatura, outro leva para a arte. Então, o Zola faz parte desse ambiente, é isso, ele já mais, né, já com uns 30 anos de idade. E aí eu quis começar mostrando essa tela dele, em que o Manet representa ele nessa condição de intelectual, nessa condição de escritor, para ir um pouco se aproximando da trajetória desse homem. Né? Então, vou lendo um pouquinho os textinhos e vou intercalando os textos com comentários para a gente ir conhecendo melhor ele. Né? Então, Émile Zola, que nasceu em 2 de abril de 1840 e morreu em 1902, foi um consagrado escritor francês, considerado criador e representante mais expressivo da escola literária naturalista, além de uma importante figura libertária da França, ou seja, um homem, né, de esquerda, um homem liberal, um homem que abraça determinadas causas que são do seu tempo, né, que são causas progressistas do seu tempo. Foi presumivelmente assassinado por desconhecidos em 1902, 4 anos depois de ter publicado o famoso artigo J'accuse, em que acusa os responsáveis pelo processo fraudulento de que Alfred Dreyfus foi vítima. Isso eu descobri com a guia que fez esse trabalho com a historiadora lá em Aix-en-Provence, que ele, até então, a morte dele era pensada como uma morte de causas naturais, e de uns tempos para cá tem ganhado força a tese de que ele foi assassinado, né, de que ele foi por uma questão de gás, né, fecharam as janelas e portas acho que pela chaminé dele, colocaram um gás venenoso e ele acabou morrendo. E isso em Aix-en-Provence, quando ele está em Aix-en-Provence, ele volta para lá, como uma forma... Quem é que faz isso? Né? Quem são os autores desse atentado? São a extrema-direita francesa, que o odeia, alguns elementos da extrema-direita francesa, de Aix-en-Provence, que o odeiam pelo papel que ele teve na absolvição do Dreyfus. Na verdade, quando ele morre, o Dreyfus nem está completamente absolvido, mas ele está no processo de absolvição. Né? A sociedade francesa está se dando conta de que, efetivamente, o que aconteceu com ele foi injusto. Então, ele já foi trazido do exílio, né? Porque o Dreyfus foi levado para uma ilha no fim do mundo e ficou lá confinado, sozinho, acorrentado. Foi muito cruel a punição a ele.
toda essa mobilização que o Zola consegue suscitar na sociedade francesa faz com que esse processo comece a ser revisto. E por isso ele vai ser assassinado. Ele vai perder a vida em nome dessa causa que ele abraça. Né? Isso é uma descoberta mais recente, que o assassinato dele, inclusive, tem relação com a militância dele na questão do caso Dreyfus. Ele morre por causa disso. Aqui é uma estátua, eu trouxe para vocês, tem algumas fotografias da minha viagem. Essa é uma fotografia do Cézanne. Você entra em Aix-en-Provence, tem essa fotografia do Cézanne. E o percurso que eu fiz sobre a amizade entre Cézanne e Zola começava em frente a essa estátua. Então, trouxe para vocês verem. É bem dentro daquela lógica dos lugares de memória. Né? Então, Émile Édouard Charles Antoine Zola nasceu na capital francesa, ele nasce em Paris. Filho do engenheiro italiano François Zola, originalmente Francesco Zola, e sua esposa Émile Aubert, cresceu em Aix-en-Provence, onde estudou no Colégio Bourbon, atualmente conhecido como Colégio Mignet, e aos 18 anos retorna a Paris para estudar no Lycée Saint-Louis. Devido às complicações financeiras, porque passou após a morte do pai, Zola é levado a trabalhar em uma série de escritórios, ocupando cargos de pouca influência. Então, aqui já vou começando um pouco a contar para vocês o que eu descobri. O Zola era filho de um engenheiro muito reconhecido, do responsável pela construção das estradas de ferro na época. As estradas de ferro são a grande inovação tecnológica da primeira / segunda metade do século XIX. Então, o pai dele é um cara que tem muito dinheiro e muito reconhecimento, tanto que ele é trazido para a França da Itália para participar de determinadas obras. Então, ele tem uma infância muito abastada, mas o pai dele morre de forma repentina. E aí, segundo o que me contou essa moça que fez comigo esse percurso, morre talvez, né, ou pelo menos existe um imaginário em torno de que ele morre de desgosto, porque ele perdeu o direito a uma obra que ele consegue fazer em Aix-en-Provence. Então, eles vão para Aix-en-Provence porque o pai dele vai fazer uma grande obra lá dentro, mas aí a prefeitura de Aix entra na justiça para impedir que ele faça, porque ele não é francês, por uma série de coisas, e esse processo desgasta o pai dele de uma maneira que o pai vem a falecer. Falece, não sei se de um ataque cardíaco, enfim. No imaginário, pelo menos, deles, fica a ideia de que todo esse desgaste levou ao falecimento do pai. Então, a guia contou no percurso que eu fiz que o Zola tem uma relação próxima com Aix, mas uma relação de ressentimento, que nos romances dele, a imagem que ele produz de Aix-en-Provence é uma imagem péssima, de uma burguesia ressentida, de uma burguesia horrorosa, que talvez até a aproximação dele, né, ou a simpatia que ele tem pela classe trabalhadora, e ele efetivamente tem, né, ele traz o trabalhador para o primeiro plano nos romances dele, em Germinal e etc., tem a ver com esse desgosto que ele tem de olhar para a forma como essa burguesia tratou o seu pai, como se quase seu pai tivesse sido levado à morte por conta disso. E aí, o que acontece com ele? Ele que foi uma criança muito rica, vira um adolescente que vive em condições precárias, porque a mãe viúva não trabalha, o pai morreu, tem dificuldade de criar esses filhos. Aí vou começar a mostrar aqui a imagem deles. Vejam como eles eram uma família de muito renomada. Eles têm uma tela que os retrata. Eles contrataram um artista para produzir uma tela que os retrata, que é o Zola pequeno, né, criança, com a mãe e com o pai. Então, vejam como ele vem de uma família de alta, né, né, socialmente muito destacada, a ponto de ter uma tela que os retrate. Mas, com a morte precoce do pai, ele vai viver uma adolescência bastante difícil. Tanto que é isso que eu falei para vocês, ele vai trabalhar jovem, como estava lá no texto. Ele jovem já vai começar a trabalhar como jornalista, exercendo uma série de cargos. Essa foto aqui na ponta é onde ele morava com a mãe. Vejam como ele mora num lugar modesto. Vejam como é modesto o lugar onde ele mora. Ele passa a enfrentar dificuldades. E essas duas outras fotos são fotos que eu tirei da escola, que é a escola de ensino médio, aonde ele conhece o Cézanne. E aí trouxe um trechinho de um texto em francês que fala isso, né? O Paul Cézanne e o Émile Zola, eles nascem, um nasce em 1839, o outro nasce em 1840.
Eles vão se conhecer no colégio de Aix-en-Provence, esse colégio, e vão permanecer ligados a vida inteira, né? Oferecendo para a gente um dos exemplos mais célebres de uma grande amizade entre dois artistas. Foi, inclusive, muito interessante, porque eles trocam cartas. Essas cartas são publicadas, inclusive. Aqui na França, elas são publicadas. Eles trocam muitas cartas. Eles se escrevem com uma frequência. E aí eu achei interessantíssimo aqui, Marli e Rose, que estão me vendo, que a gente teve uma aula sobre a Madame de Sévigné, que foi essa mulher que escreveu muitas cartas e acabou entrando para a história da literatura francesa, né? E a Guy, ela cita isso, olha, eles não chegam a ser uma Madame de Sévigné, não, que publica 1000 cartas, mas eles publicam, eles se escrevem assim, enormemente, ainda mais para 2 homens, né? 2 adolescentes, 2 jovens. Então, eles têm uma amizade que dura toda a vida e que é alimentada por essa troca de cartas. E aí, o que a menina, né, a historiadora da arte, me conta lá em Aix-en-Provence? Que a história da amizade deles começa pelo seguinte: porque, efetivamente, a sociedade de Aix-en-Provence era uma sociedade conservadora, né, aristocrática, preconceituosa, e o Zola, que é esse burguês que perdeu o lugar social dele, né? Que o pai morreu e que é pobre. O Zola, usando um vocabulário muito contemporâneo, era vítima de bullying. Sofria bullying. E aí quem vai se colocar em defesa dele é o Cézanne. E aí, num momento, segundo reza, né, a história lá que me foi contada em Aix-en-Provence, há um momento em que ele está sendo muito vítima de um bullying ali, está sendo muito assediado de forma violenta pelos colegas da escola, e o Cézanne interfere e bota todo mundo para correr e defende o Zola. E dali, nessa amizade deles, e o Zola chega em casa e conta para a mãe o que aconteceu. Que ele foi defendido por esse menino, por esse jovem Cézanne, no momento em que ele estava sendo assediado. E a mãe, que não tinha condições, era uma mulher que vivia com dificuldades, né? Uma mulher viúva, ela compra uma cesta de maçãs, que era uma coisa caríssima, e entrega para o Cézanne em agradecimento por que ele fez. E aí, o que essa guia vai contar é que a maçã, para o Cézanne, vira um símbolo da amizade, vira um símbolo do afeto. A maçã que está muito presente, né, como natureza morta, na obra do Cézanne, para ele, é um símbolo da amizade que surge naquele momento, quando a mãe do Zola manda para ele uma cesta de maçãs super cara e sofisticada para a época, como forma de agradecer ao Cézanne por ele ter tomado as dores do filho dele, do filho dela, na escola. Então, trouxe aqui uma tela que está no Museu d'Orangerie que mostra as maçãs, que, segundo o que se contam os biógrafos lá do Cézanne, para ele vira um símbolo da amizade e do afeto que nasce aí dessa relação com o Zola. É bem interessante, né? E aí, continuando o texto, aqui é uma fotografia, né? A gente já traz algumas fotografias, né? A época do Zola é uma época que a fotografia já existe. Isso aqui é uma fotografia da editora Hachette, que é uma editora que existe na França até hoje, que é a primeira editora que vai publicar o Zola. E que vai publicar o Zola por quê? Por conta dessas coincidências da vida, né? Mas essas situações. A mãe do Zola, que é uma mulher que se vê obrigada a trabalhar, eles têm uma hora que eles têm que sair de Aix-en-Provence e voltar para Paris. E a mãe vai procurar emprego, porque não tem como se sustentar. Vai conseguir um emprego de secretária nessa editora Hachette. E o filho, que é um menino genial mesmo, que consegue entrar nas melhores escolas, começa a tentar, né, de alguma maneira, ensaiar essa carreira jornalística, a ensaiar, de alguma maneira, escrever alguma coisa. A mãe, aproveitando da situação que ela era secretária na Hachette, leva o que o filho escreve para o editor. E o editor fala, poxa, isso é bom. Peraí, quero publicar isso sim. E aí, assim, ele vai começar a ser publicado nessa maison d'édition, a Hachette, que está aí na fotografia. Então, por conta disso, né, a mãe dele estava lá. A mãe dele era a secretária do responsável, do editor da editora Hachette. Então, vendo aqui, continuando o textinho, né? Inicia-se no ramo jornalístico, escrevendo... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Escrevendo coluna para os jornais Quartier de Villemessant e Controversial,
Suas colunas não poupavam críticas severas a Napoleão III. Né? O Zola, desde jovem, ele é alguém que ele toma esse lado dos desfavorecidos. Se a gente pensa, talvez, numa comparação com Proust, né? Que é um cara que tem um olhar elogioso em relação à boa sociedade, à nobreza, à aristocracia. O Zola não. E talvez isso tenha a ver com a própria história dele, né? Com essa visão, com essa imagem que ele construiu para si próprio, de que o pai foi vítima de uma aristocracia cruel, de uma aristocracia que não perdoou, que de alguma maneira colocou dificuldades ao trabalho do pai, até que o pai morreu de desgosto. E a própria adolescência, talvez, dele, né, mais pobre, mais em dificuldade, faz com que ele se coloque ao lado sempre dos desfavorecidos. Então, ele vai ser sempre um crítico do poder, o crítico do status quo, crítico do que está estabelecido, desde jovem. Isso está muito, muito evidente, né? E aí é uma seleção do que ele próprio diz, né? Meu trabalho torna-se a imagem de um reinado partido, de um estranho período de loucura e vergonha humanas. E a igreja, a civilização jamais alcançará a perfeição até que a última pedra da igreja caia sobre o último padre. Isso Voltaire também tinha dito, inclusive, né? Um defensor empedernido da laicidade, né? Do Estado laico. E a gente poderia pensar, caramba, mas o Zola, em meados do século XIX, ainda precisava ficar defendendo a ideia de Estado laico, fazendo crítica à igreja. Ora, gente, se a gente pensa qual é a origem desse ódio contra o Dreyfus, desse antissemitismo tão violento contra o Dreyfus, que levou esse homem a ficar 10 anos condenado por um crime que ele não cometeu e sendo submetido às mais violentas, a mais violenta, né, punição por conta disso. A origem disso é a direita católica francesa. Mas não tenha dúvida que isso é atravessado por uma visão de mundo que é religiosa. É nesse sentido que o judeu é um não francês. Porque a matriz da França é o catolicismo. Então, é nesse sentido que eu não aceito o judeu. Então, a religião tem um papel aí, né? Está presente uma convicção religiosa de uma direita conservadora que alimenta todo esse ódio, que alimenta todo esse antissemitismo. Então, isso, de alguma maneira, ajuda a gente a entender o porquê que o Zola está defendendo de forma tão evidente essa ideia de laicidade. Então, a obra de caráter autobiográfico, La Confession de Claude, então uma obra, né, que ele escreve quase que meio ficção, meio autobiografia, um dos primeiros trabalhos publicados por Zola, atraiu a atenção negativa da crítica especializada. O ainda mais criticado Thérèse Racan, porque ele vai romper com determinadas lógicas, né? Ele choca, da mesma maneira como os impressionistas chocam, como Manet choca, porque rompe com o que o outro está esperando, porque coloca a mulher numa atitude sensual, porque de alguma maneira desconstrói determinadas verdades. Zola faz um pouco isso também. Choca também com o que faz, né? Romance lançado no ano seguinte apresentou uma abordagem inovadora em sua concepção. Inspirado pelos estudos científicos da época, Zola propõe não um simples romance, mas uma análise científica pormenorizada do ser humano, da moral e da sociedade. Thérèse Racan tornou-se, portanto, o marco inicial de um novo movimento literário oriundo da análise científica. A parte de baixo não estou conseguindo ler, mas é como se ele fosse o pai do naturalismo. E ele trata da questão da prostituição, ele trata de uma série de questões sem fazer juízo moral disso. Então, nesse sentido, choca. Sem ter uma moralidade que é certa, sem ter uma verdade, né? Ele traz temas que são temas espinhosos. E aí, num primeiro momento, ele é mal visto, depois ele vai paulatinamente chegando nesse lugar de um escritor de renome, de um intelectual consagrado, ainda que, vocês vão ver nos próximos textos, ele nunca tenha conseguido entrar para a Académie Française, que seria, né, a nossa Academia Brasileira de Letras. Ele vai se candidatar mais de 20 vezes para a Académie Française e vai ser rejeitado todas as vezes. Por quê? Porque a Académie Française é esse reduto de uma França conservadora, de uma França tradicional, de uma França de direita. E esse espaço repele o Zola, para além do talento dele como escritor. Ele não tem lugar ali, porque o que ele está propondo é muito revolucionário, rompe, né, com essa visão de mundo de uma França muito tradicional. Então, continuando aqui, peraí, eu quero só diminuir isso aqui para poder ler.
saco isso aqui, toda hora tem problema. Bom, em vida, Zola demonstrou elevado engajamento político. Certamente seu trabalho de maior influência política foi a carta aberta intitulada J'accuse, Eu Acuso, destinada ao então presidente da França, Félix Faure. A carta, publicada na primeira página do jornal parisiense L'Aurore, em 13 de janeiro de 1898, acusou o governo francês de antissemitismo, por julgar e condenar precipitadamente o capitão Alfred Dreyfus, judeu e oficial do exército francês, por traição em 1894. Émile Zola faleceu em 29 de setembro de 1902, em sua casa, devido à inalação de uma quantidade letal de monóxido de carbono, proveniente de uma lareira defeituosa. Hoje, o que se diz é que não, isso foi um atentado, né? Alguns estudiosos, em razão das misteriosas circunstâncias do ocorrido, não descartam a hipótese de homicídio. Essa hipótese tem aparecido cada vez mais. A ideia de que tem se encontrado documento para fundamentar isso, né? Foram elementos da extrema-direita que, de alguma maneira, envenenaram o Zola, ainda por conta do que ele fez, do papel dele na defesa do caso Dreyfus. Uma outra história que eu acabei de ouvir dessa moça em Aix-en-Provence que fez o percurso comigo. Houve um escritor francês que há pouco tempo escreveu sobre essa história, sobre o suposto assassinato do Zola e sobre a história do Dreyfus e tudo. E agora, gente, século XXI, lá em Aix-en-Provence, foi ameaçado, correu risco de vida por grupos da extrema-direita. Então, vejam como determinadas questões a gente acha que estão resolvidas, não estão. A questão do antissemitismo na França é uma delas. É claro que não é mais a mesma coisa, mas há aí os seus herdeiros, né? Há aí alguns elementos vivos dessa história, infelizmente. Isso foi o que me contou a guia lá em Aix-en-Provence. Então, Thérèse Racan, seu primeiro romance, com larga repercussão, apresenta inúmeras inovações que permitem classificá-lo como a primeira obra naturalista. Pela primeira vez, Zola combina algumas das teorias mais polêmicas da sua época, tais como darwinismo, evolucionismo, determinismo científico, compondo o primeiro romance de tese já escrito, né, um grande estudo fisiológico e psicológico, segundo ele próprio. Inspirado pela colossal obra A Comédia Humana, constituída por 89 romances, novelas e contos de Balzac, né, um dos mestres da literatura francesa, Zola iniciou em 71 seu grande projeto, a série Os Rougon-Macquart, a qual deu o subtítulo de História Natural e Social de uma Família sob o Segundo Império. Segundo Império é o outro nome que a gente dá para o momento em que o Napoleão III governava a França. Porque o Primeiro Império é justamente o Império do Napoleão Bonaparte, né? Composta de 20 romances de cunho naturalista, escritas entre 1871 e 93. No prefácio de A Fortuna dos Rougon, primeiro volume da saga dos Rougon-Macquart, Zola justifica: eu desejo explicar como uma família, um grupo reduzido de seres humanos, conduz a si mesma dentro de um determinado sistema social, dando origem a 10 ou 20 membros que, embora possam parecer, à primeira vista, profundamente divergentes de uns dos outros, são, como a análise demonstra, mais intimamente ligados por meio da afinidade. Hereditariedade, como gravidade, tem as suas leis. Então, isso é bem típico do século XIX, né? A ideia de pensar, a própria ideia da ciência social surgindo aí, né? De uma sociologia, da possibilidade de analisar cientificamente o comportamento humano, de analisar o homem, o ser humano por meio de leis científicas, de regras científicas. Uma visão que a gente hoje, claro, né, relativiza, mas que é muito característica da época em que ele está escrevendo, né? Do momento histórico em que ele está aparecendo. Então, entre os principais romances de Rougon-Macquart estão O Ventre de Paris, A Terra, Naná e Germinal. Então, Germinal faz parte dessa grande obra, né? Em sua obra, Zola tentou empregar um método científico vigente em seu tempo, apresentando a influência da hereditariedade do meio na formação da personalidade individual, determinismo científico. Tal rigor científico, aliado à sua habilidade de criar textos documentais, confere veracidade a seus romances. Então, isso é bem típico dessa época, né? É um momento em que surge a história com essa pretensão científica também, né? De alguma maneira de capturar determinadas leis científicas que determinam o comportamento humano, a ciência social, a antropologia. Então, o século XIX ele é muito marcado por essa visão, ainda que hoje isso tenha caído, né, em descrédito. Mas isso é muito da época em que ele escreve, né?
Zola escreveu uma segunda série intitulada As Três Cidades, sobre problemas religiosos e sociais. Atraído pelas teorias socialistas e depois evoluindo para uma visão messiânica do destino humano, escreveu uma terceira série, Os Quatro Evangelhos, que ficou incompleta com a sua morte. Apesar da qualidade literária de seus escritos e de sua obstinação, nunca integrou a Academia Francesa de Letras. Sua candidatura foi apresentada 24 vezes, é o que eu falei para vocês. Por que ele não integra a Academia Francesa de Letras? Porque a Academia Francesa é esse reduto de uma moral conservadora, de uma França católica, branca, aristocrática, que rejeita a inovação. É uma França que acha que a poesia é superior à prosa, que não aceita inovações no campo da literatura, e que vai, de alguma maneira, olhar com maus olhos para o que o Zola produz. Vocês terem uma ideia, gente, a Academia Francesa foi a última, por exemplo, a premiar ou a receber uma mulher. Se não me engano, a primeira mulher foi a Marguerite Yourcenar, que inclusive a gente está lendo no clube de história, de leitura do Paris de Histórias, já na década de 80. Né? A Academia Francesa não recebia mulheres. A Academia Francesa, isso é uma coisa que eu estudo, inclusive, no meu doutorado, que eu estudo os intelectuais durante a Segunda Guerra. Né? A maioria dos intelectuais franceses durante a Segunda Guerra Mundial, que são da Academia Francesa, apoiam os nazistas. Né? Então, esses intelectuais que a gente está acostumado a pensar, os intelectuais da resistência, né? O Aragon, a Elsa Triolet, né? O próprio Albert Camus, que está nascendo nessa época, né? Como escritor, mas que se coloca do lado dos resistentes. Ninguém desses caras é da Academia Francesa. Os escritores da Academia Francesa, eles são majoritariamente pró-nazistas. Inclusive o Pétain, que para quem já assistiu outras aulas minhas, é quem manda na França durante os anos de ocupação nazista, né? O Pétain, o general francês que está à frente do governo durante esse momento de França ocupada e que colabora com os nazistas. O Pétain é da Academia Francesa. Ele é um imortal. Então, a Academia Francesa é esse espaço ultraconservador, que mas que, ao mesmo tempo, é um lugar que tem um peso no campo literário francês enorme. E isso ajuda a gente a entender o tamanho da ousadia do que o Zola está fazendo quando ele defende o Dreyfus. Ele não está defendendo o Dreyfus, não está sendo simples para ele, não. Inclusive, ele vai ser preso por isso. O Zola vai ficar 1 ano preso pela acusação que ele faz ao Estado francês de ter condenado injustamente um oficial do seu exército. Porque ele está indo contra uma sociedade que ainda é profundamente conservadora. Ao contrário do que a gente pode imaginar, uma França da Revolução Francesa. Não. Claro, a Revolução Francesa veio, começou paulatinamente aí transformando esses padrões, aí transformando essas mentalidades, mas esse tipo de coisa não muda do dia para a noite, não. Então, 100 anos depois da Revolução Francesa, você ainda tem uma parcela da sociedade profundamente conservadora. E quando a gente olha para a Academia Francesa, a gente vê bem isso. Né? Fica bem claro. Aí, aqui algumas imagens de algumas obras dele, né? Para a gente ver essa Thérèse Racan. Inclusive, a guia, né, de Aix-en-Provence conta que nesse romance Thérèse Racan, ele se inspira muito no que ele viveu em Aix, na escola, nas pessoas. Ele transforma em personagem algumas daquelas pessoas com quem ele conviveu. Ele tem um olhar muito crítico à burguesia, que, na verdade, é uma transposição do olhar que ele tem em relação à burguesia de Aix, que é essa que, para ele, matou o pai dele, levou o pai dele à morte. Então, muito do que ele viveu em Aix-en-Provence, de alguma maneira, vai alimentar a literatura dele. Né? E aí, aqui, essa imagem de 1870, que eu acho maravilhosa, que chama Anna Tellier ou Batignolles. Isso aqui é na casa do Manet. É o que eu falei para vocês, né? O Manet é um pouco esse irmão mais velho dessa nova geração de intelectuais, de escritores, de artistas franceses, que nasce ou que, de alguma maneira, está imbuída de um desejo de mudança, de um desejo de transformação, de inovar nas artes, de inovar na literatura. Ele recebe essas pessoas em casa. A casa dele vira uma espécie de salão literário informal. E aí, de novo, né, nas aulas em aulas que eu dou segunda-feira, que a Marli e a Rose aqui assistem, né? A gente está falando muito dos salões. É quase como se o Manet fizesse uma espécie de salão literário masculino na casa dele. Recebia intelectuais de todas as, né, origens, e ali eles debatiam, eles discutiam, eles produziam. E essa tela, que é uma tela do Henri Fantin-Latour, que está no Museu de Orsay, conta isso. E o Zola está aqui. Eu vou mostrar para vocês todos eles. Eu achei esse aqui é o Manet, que é quem está pintando. Né? A tela é na casa dele, no ateliê que ele tem.
no Cartier de Batignolles. E aqui tem uma série de outras pessoas que vão ficar célebres também depois. Vocês vão ver que no próximo slide tem. Eu achei ótimo essa aqui, que tem as setinhas mostrando quem é quem. Então vejam quem é quem. Esse é o Manet. Você tem aqui o Renoir, o jovem Renoir ainda. Olha que menininho, gente, 20 anos. Zola, Basile, que depois vai ser um escritor também, um pintor também conhecido. O Monet aqui atrás. Né? Então, é esse grupo um pouco interdisciplinar de artistas, escritores, intelectuais. Alguns deles, eu lendo sobre essa tela, desculpe que alguns deles, como, por exemplo, Otto Scholderer e outros, eles não entram para a posteridade porque eles morrem na Guerra Franco-Prussiana. Essa tela é uma tela de 1870. A guerra entre França e Alemanha vai estourar e eles estão profundamente mobilizados por essa guerra, que é uma guerra que mobiliza os nacionalismos, né? Os franceses. O século XIX é um século de nacionalismos muito exacerbados e nacionalismos que são alimentados nessa rivalidade entre França e Alemanha, por exemplo, né? Quanto mais eu me sinto francês, mais eu tenho ódio do alemão, mais eu quero afirmar minha nacionalidade, uma ideia de superioridade francesa em relação aos alemães. Então, há um nacionalismo, uma rivalidade muito exacerbada, e os impressionistas e os intelectuais dessa época, eles são homens do tempo deles. Eles estão profundamente envolvidos nisso, né? E alguns deles vão para a guerra. E aí morrem na guerra franco-prussiana, então não vão ser conhecidos. Né? O Manet, por exemplo, é um republicano, ele está super envolvido na questão da guerra, enquanto o Monet não, o Monet está mais afastado, ele sai de Paris, sai da França, não quer ficar muito pensando nesse contexto. Você tem, por exemplo, pintores como Courbet, que não está aqui nessa imagem, mas que fazia parte desse círculo, que vai ser o responsável pelas artes durante a Comuna de Paris. Aí é o mais engajado de todos, né? Que vai mandar derrubar a coluna Vendôme, que homenageava o Napoleão. Então, eles estão muito, de alguma maneira, imbuídos desse contexto histórico em que eles vivem. E aí, alguns deles aí morrem na Guerra Franco-Prussiana, por isso a gente nem conhece, né? Eles eram jovens ainda, em busca desse reconhecimento. E alguns deles, como a gente bem vê agora, Renoir, Zola, Monet, vão virar grandes intelectuais, o próprio Manet, grandes artistas que vão entrar para a posteridade. Nesse momento, eram só jovens debatendo. Essa tela é da década de 70, a primeira de 1870. A primeira exposição impressionista ela é de 1874. Então, nem tinha havido ainda a primeira exposição impressionista. Eles estão aí só, né, discutindo ideias, de alguma maneira, alimentando, fazendo crescer esse desejo de ruptura que vai se concretizar com essa exposição em 74. E aí aqui a tela do Manet, que representa o Zola. Achei bem interessante, porque tem essa fotografia dele. Aqui é ele justamente com 30 anos, né, em 1870. E aqui é a tela que o Manet pinta. Vejam como é muito parecida, né, com a fotografia. Como é esse mesmo homem dessa idade. E aqui, gente, olha aqui. A tela do Manet, a outra tela dele, né? Provavelmente ele deu de presente, pelo menos uma das versões dela para o Zola. Está aqui no escritório do Zola. Ao lado de outros panfletos interessantes e tudo. Então, essa tela do Manet, que estava lá abrindo a aula, que está aqui de volta. E aqui, o Cézanne pintando o Manet. Então, esse aqui é um retrato do pintando Manet, nada, pintando o Zola. Isso aqui é um retrato do Zola, pintado pelo Cézanne. E aqui, a outra tela é Paul Alexis, lendo o manuscrito a Zola. O Zola está aqui e o Paul Alexis está aqui. E essa tela eu descubro que está no MASP. Então, essa tela está no Brasil, em que o Cézanne pinta o Zola de novo, né? Só para falar de novo dessa amizade, né? Não é uma amizade que morre com o passar dos anos, não. É uma amizade que permanece. Inclusive, descobri que havia todo um rumor, se contava, teoricamente, que eles tinham brigado. E hoje se descobriram documentos e cartas que mostram que não, que eles continuaram amigos, que essa visão de que eles romperam é mentirosa. Inclusive, achei uma das cartas que eu vou mostrar para vocês, que é essa aqui. Essa é a fotografia da carta e aqui é o texto, né? De 1887. Ou seja, aqui o Zola já tem 47 anos e o Cézanne mais ou menos a mesma coisa, 46 ou 47, né? Meu querido Emile, eu venho de receber, voltando para Aix, né,
o volume de La Terre, que você mandou para mim, né? Um livro dele, né? Eu te agradeço pelo envio desse novo ramo, né? Desse novo ramo colocado sobre a árvore genealógica dos Rougon-Macquart. Então, era aquela obra dele que ele pretendia fazer, ele manda um dos volumes para o Cézanne. Te agradeço de aceitar os meus agradecimentos e as minhas mais sinceras saudações, Paul Cézanne. Quando você estiver de volta aqui, eu vou te encontrar para apertar a sua mão. Então, aqui, os dois já, né, com quase 50 anos, eles continuam amigos, né? Apesar dos rumores que eles tinham rompido. A amizade é uma amizade que sobrevive ao tempo. Claro, né, uma amizade à distância. O Zola passa a maior parte da vida dele em Paris. O Cézanne não se adapta a Paris. O Cézanne volta para Aix-en-Provence, ele não aguenta Paris. Inclusive, o que a guia conta, né, que eu fiz esse passeio em Aix, é que ele tem uma relação péssima com os impressionistas. Ele e o Manet, por exemplo, Manet, como eu disse no início da aula, não chega a ser um impressionista, mas é uma espécie de tutor deles, né? Ele é muito próximo do grupo. E, segundo a guia, o Cézanne e o Manet se detestam. Tem uma relação péssima. Então, o Cézanne não se sente bem ali, volta para Aix. Mas a amizade entre ele e o Zola permanece, ainda que seja uma amizade, né, à distância. E aí aqui é um textinho falando um pouquinho do Germinal, né? Amplamente considerada a obra máxima de Émile Zola, Germinal elevou a estética e a descrição naturalistas a um novo patamar de realismo e crueza. O romance é minucioso ao descrever as condições de vida subhumanas de uma comunidade de trabalhadores de uma mina de carvão na França. Após ter contado com ideias socialistas que circulavam pela classe operária europeia, os mineradores retratados na obra revoltam-se contra a opressão e organizam uma greve geral, exigindo melhores condições de vida e de trabalho. A manifestação é reprimida e neutralizada. Entretanto, permanece viva a esperança de luta e conquista. Para compor Germinal, o autor passou 2 meses trabalhando como mineiro na estação de carvão. Viveu com os mineiros, comeu e bebeu nas mesmas tabernas para se familiarizar com o meio. Sentiu na pele o trabalho sacrificado, a dificuldade em empurrar um vagonete cheio de carvão, o problema do calor e a umidade da mina, o trabalho insano que era necessário para escavar o carvão, a promiscuidade das moradias, o baixo salário e a fome. Além do mais, peraí. Deixa eu tentar aqui. Não, pera, vou voltar. Além do mais, acompanhou de perto a greve dos mineiros. Então, isso é muito interessante. Eu me lembro de ano passado ter dado uma aula de história de alguns nomes da literatura, né? E eu sempre falo do ponto de vista da história, porque é o meu lugar de fala, eu sou historiadora, né? Mas o que eu acho interessante no Zola é que você tem o Victor Hugo, por exemplo. O Victor Hugo, que vem antes dele, ele já traz a questão social. Ele traz, de alguma maneira, ele dá lugar na literatura para um protagonista que não é aristocrático, que vem da classe trabalhadora ou que tem uma origem humilde. De alguma maneira, o Victor Hugo começa um pouco a fazer isso, né? Dando um protagonismo, dando visibilidade para um personagem que não é aristocrático. Né? A literatura francesa até então era uma literatura majoritariamente, ou eu diria até exclusivamente aristocrática. Era uma literatura que era a tradução dos costumes de uma sociedade, de uma lógica, de uma mentalidade aristocrática. E o Victor Hugo vem um pouco trazendo, né, de alguma maneira, a questão social para o seu trabalho. Mas o Zola, ele avança, ele dá um passo a mais. Porque aí não é o indivíduo, aí é uma questão de classe. Aí a questão da classe é a questão da classe trabalhadora. Percebam como é diferente, né? Uma coisa é o indivíduo, né, desfavorecido, pobre, ser elevado à categoria de protagonista. Outra coisa é você dar visibilidade para uma questão de classe, para a classe operária, né, para a greve operária, para a questão operária. Então é nesse sentido que a literatura do Zola ela sobe um degrau a mais, ela rompe ainda mais com uma determinada tradição. E aí, talvez, nesse sentido, a gente consiga entender o porquê que a Academia Francesa quer ver ele pelas costas, né? Ele é alguém que está rompendo de forma muito evidente uma determinada tradição da literatura francesa que ainda se fazia presente, com força. Né? Então, aí ele vai ganhando notoriedade. Né? Aí o Zola do Germinal já é um grande escritor. Eu ia usar o termo intelectual, mas está errado, porque o termo intelectual surge aqui.
nesse momento, como a gente falou, quando ele... E aí, o que é legal dessa questão que a gente estava falando, do nascimento do conceito de intelectual, né? Eu comecei a aula falando assim. O intelectual, inclusive, é esse cara que empresta a reputação dele para uma causa. Né? O fato do Zola abraçar uma causa significa que essa causa vai ganhar uma visibilidade que ela não tinha antes. Porque ele já tem uma reputação. Então, é nesse sentido, né? O intelectual é o cara que toma partido e é um cara que é reconhecido e que empresta essa reputação, esse reconhecimento, para dar visibilidade para uma causa que ele considera justa. É assim que nasce o conceito. Então, é muito interessante que a gente, hoje talvez, a gente escute críticas a esse tipo de atitude. Né? Mas fulano aderiu a... Ora, o conceito de intelectual nasce nessa lógica. O intelectual é esse cara que vai efetivamente emprestar a reputação dele para dar visibilidade para uma causa que ele considera justa. É isso. É assim que nasce o conceito. Então, aí, o artigo dele, o J'accuse, publicado no L'Aurore, inclusive a gente poderia, essa aula de hoje, que é uma aula um pouco também sobre a amizade do Zola com Cézanne, a gente poderia falar, inclusive, da amizade dele com Clemenceau, que depois vai ser presidente da França, que é o editor desse jornal, que dá carta verde para ele publicar isso aí. Né? E que depois vai ser o presidente da França, que é outro também que adere, né, que vai ser chamado de Dreyfusard, né, que adere à causa do Zola. Então, aí ele já é um cara muito conhecido. Aí ele já tem 48 anos de idade e ele vai emprestar a reputação dele para essa causa. É um pouco isso. Então, em 1898, Zola tomou parte no acesso, no debate público relativo ao caso Dreyfus, publicando artigos em jornais e revistas, onde tornou claro aquilo que mais tarde se viria a provar definitivamente, a inocência de Dreyfus. O seu famoso artigo J'accuse, com o subtítulo Carta a Félix Faure, que era o presidente, né, presidente da República, publicado no jornal literário L'Aurore, era tão incisivo que levou à revisão do processo, dando uma nova dinâmica ao processo que terminaria anos depois da morte do Zola. O Zola não sobreviveu para ver o Dreyfus inocentado. Isso é uma pena, né? Ele foi morto num atentado, pelo que está sendo mostrado hoje pelos historiadores, e não sobreviveu para ver efetivamente o Dreyfus ser completamente inocentado. Com a reabilitação do oficial Alfred Dreyfus em 1906, injustamente acusado de traição. Após a publicação de J'accuse, Zola foi processado por difamação e condenado a 1 ano de prisão. Ao saber da condenação, Zola partiu para o exílio na Inglaterra. Após seu regresso, quando já não corria risco de ser preso, dada a evolução positiva do processo, publicou no La Vérité en Marche vários artigos sobre o caso. Então, ele continuou fazendo disso uma causa. Né? Aqui é uma gravura dele produzindo numa casa que ele compra depois do sucesso de Germinal, que é essa casa aqui, fica no banlieue parisiense, que, se eu não me engano, hoje acho que virou um centro de memória, a gente pode visitar, né? Virou uma espécie de centro cultural Émile Zola, aqui nos arredores de Paris. E aí, bom, em 1902, 4 anos depois, portanto, do caso Zola, ele vai ser, ao que tudo indica, que os historiadores dizem hoje, assassinado por membros dessa direita católica extremista, né, que tem ódio ao Dreyfus, que não aceita que o Dreyfus esteja em vias de ser inocentado e que vai planejar um atentado para matar o Zola. Então, aqui o que eu estou mostrando? De um lado, o cemitério de Montparnasse, não, de Montmartre, o cemitério de Montmartre, onde ele originalmente foi enterrado, e depois a capa da revista mostrando a panteonização dele. Ele foi panteonizado em 1905, ele foi para o Panteão. E aí, olha a história também que eu descobri com essa guia, né, que eu termino de contar para abrir para vocês comentarem e debaterem comigo. No dia da panteonização, o Dreyfus vai assistir. O Dreyfus já inocente. Isso é em 1908. O Dreyfus foi inocentado em 1905. Quando o Zola vai para o Panteão, o Dreyfus vai assistir a cerimônia e ele sofre um atentado nesse dia. Então, há uma tentativa de matar o Dreyfus nesse momento que ele está assistindo a panteonização do Zola. Só para vocês verem quanto essa questão é uma questão forte, é uma questão importante, é uma questão que, infelizmente, deixa heranças. Inclusive, em várias aulas, outras aulas que eu já dei, né,
Eu vou tentando mostrar o quanto que essa França, que lá na Segunda Guerra Mundial colabora com os nazistas, e colabora com uma parte dela, né? Eu estou dizendo a França colaboracionista, ou seja, a França da Académie Française, a França do Pétain, a França dos escritores da colaboração. Essa França colabora com os nazistas por quê? Porque é antissemita. E é desde a época do Dreyfus. Isso não surge com a Primeira Guerra, não, com a Segunda Guerra, não. Isso já está aí evidente desde o final do século XIX. Então, essa França que colabora com o nazismo, que choca a gente, às vezes a gente olha, caramba, houve franceses que foram simpáticos aos nazistas, claro, porque os franceses são antissemitas, uma parte deles, desde o final do século XIX. E a forma como o caso Dreyfus foi tratado é uma evidência disso. Então, vou terminar aqui abrindo para vocês e com essa história. E só contando para os novos aqui, para quem está chegando agora, que a gente sempre faz um debatezinho. Então, se vocês quiserem falar, se sintam à vontade, não fiquem intimidados. Podem falar, não tem problema nenhum, viu? Pelo contrário, o debate no final é sempre super enriquecedor. Não, Natália, só agradecer, eu adorei a aula. Eu só conheci o lado dele de amigo do Cezanne, assisti o Cezanne e eu. Ah, que legal. É muito bom. E adorei saber o outro lado dele, o lado mais político, né? O lado dele de defensor do Dreyfus aí. Inclusive, se você tiver algum filme para recomendar dessa outra... Tem o Oficial e o Espião, que é um filme sobre o caso Dreyfus, que acabou de ser filmado pelo Polanski, acabou de sair, e que conta isso, né? O foco não é no Zola, é no Dreyfus, mas o Zola aparece no filme, porque justamente quando a história começa a virar, né? O jogo começa a virar a favor do Dreyfus, aparece essa mobilização do Zola com outras pessoas para tentar inocentá-lo. Então, esse filme é uma boa dica para quem quer ver essa história do caso Dreyfus e tudo, do Zola com isso, né? Ô, Nath, no filme do Cezanne e eu, eles mostram um pouco que eles tinham brigado, né? No final do filme mostra um pouco isso. Inclusive, tem uma frase... É um vai e volta danado, né? Parece, né? Tem uma frase famosa do Émile Zola que ele fala que Cezanne é um gênio incompreendido, né? Então, eu acho que o Cezanne me pareceu ser um cara genioso, pelas coisas que eu ouvi dele. Ele tinha um temperamento... Conta que ele não gostava, por exemplo, do Manet, que um dia que ele sabe que ele vai ser apresentado para o Manet, ele fica a semana inteira sem tomar banho. Aí, quando o Manet vem apertar a mão dele, ele diz, não, eu tô sujo, eu não tomei banho, para o Manet não apertar a mão dele. Então, me parece um cara, uma personalidade difícil, né? Cezanne tinha pelo que eu fiz de curso assim sobre Cezanne, ele tinha um temperamento difícil, inclusive nas pinturas, né? Ele não achava nunca uma forma de pintar que ele achasse legal, então ele quebrava a tela, uma tela atrás da outra, né? Inclusive Madame Cezanne sofria muito porque ficava posando 24 horas para ele pintar ela e nunca estava bom, etc e tal. Mas eu tenho um pouco disso assim que num curso que eu fiz e o professor comentou, né, que eles tinham brigado e que Zola falava que ele era um gênio incompreendido. E aí eu fiquei curiosa agora que você falou que pode ser que eles não tinham então, brigado. Eu achei esse documento recentemente, da própria Fundação Cezanne, que mostra, olha, eles não romperam, tanto que eles trocavam cartas ainda no final da vida. Mas é uma informação super bacana. Né? Mas não, quem de nós não tem aquele amigo que a gente briga e depois se reconcilia, né? Eu acho que eles se reconciliaram depois, se escrevendo, mas teve um desentendimento, até porque Zola vai escrever um livro justamente falando de um pintor que não conseguiu, né, encontrar um caminho. Né? Não conseguiu fazer sucesso, na verdade. Um pintor raté, como a gente diz aqui. Mas ele não está falando de Cezanne, mas Cezanne pensa que que o livro é direcionado a ele. É inspirado nele. E é aí que ele realmente não quer falar mais com Zola, porque e eram super amigos mesmo. E tem isso também, porque Zola cresceu muito e Cezanne não, né? Cezanne demorou depois muito. Vai crescer, Cezanne não foi, mas já no finalzinho, depois que o pai morre, o pai dele é riquíssimo, bancário, e ele vive uma vida de miséria, porque o pai não dá um tostão a ele, é um pão duro e não dá nada também porque não quer que ele seja artista,
né? Então, ele vive Queria que ele fosse miseravelmente. advogado, né? Não é isso? Ele queria Parece que fosse ele queria que Cezanne fosse advogado, queria que ele advogado, fizesse isso. estudos, que pintor não era Isso. carreira, que... Bem, e ele viveu uma vida muito humilhado, ele tinha seus recalques também, porque ele tinha uma família... O pai dele era muito duro, ele não tinha nada a ver com ele. Né? E a Extravância, verdade. como o Nath falou aí, era realmente essa sociedade muito conservadora, né? E que ele, era ele, Zola e tinha mais um também. Os três eram super amigos e eles sempre saíam, iam andar na praia, ou na praia em Aix não, mas iam também até Marseille, às vezes, iam andar, né, no mato, nas cachoeiras, nos rios, para ver se esquecia um pouco essa sociedade, entendeu? Eles viviam numa fuga. Não, Isso você vê sim. que Acabou de lançar um o que a livro, moça né? contou Acabou de de X, lançar um livro agora. o que a Sim, moça contou de de X é Cezanne. que ainda existe em X até hoje um grupo de ultranacionalistas que tem horror a ojeriza ao Zola por causa da história do Dreyfus. Nossa. Olha que loucura pensar nisso, né? 200 anos depois, Aham. quase. É muito impressionante. É muito Eles impressionante. sofreram muito na época. Cezanne, Zola, em Aix-en-Provence, demais. Lembra, Nath, que a gente comentou isso outro dia também, que eu estava falando? De Marseille, daquele... E Marseille tem uma coisa de extrema-direita, né? Horrível também. Forte. Mas é Marseille e Aix, é tudo ali pertinho, né? Um vizinho ao outro. Pois é, é isso. Gente, eu sou dentista, como falou a Nath. Eu não entendo nada de história. Eu comecei a estudar história e arte no começo da pandemia. Então, para mim, tudo muito novo. Eu vou aprendendo, né? Eu acho maravilhoso. maravilhoso Um pouco aqui, um pouco lá. Maravilhoso, acho maravilhoso. Inclusive, eu esqueci, eu vou mandar para vocês o e-mail, mas só para vocês saberem, eu vou mandar os cartazes. Justamente, a ideia é que essa aula do Zola seja a inauguração de uma aula sobre intelectuais franceses. Então, a ideia é trazer biografias de intelectuais franceses do século XX, né? Do André Gide, até chegar no Sartre, até chegar no Foucault, mas justamente pensar também, não só pensar na obra deles, mas pensar na atuação deles, pensar nesse conceito de intelectual que o Zola inventa, né, que ele de alguma maneira faz nascer, que é desse homem em diálogo com o tempo dele. Não é só um pensador que está ali pensando e recebendo os louros pelo que pensa, não. Mas é quem está em diálogo com o tempo, quem está envolvido com o próprio tempo. Então, olhar para essas trajetórias. Então, vou mandar para vocês, em agosto a gente vai ter esse curso. Ô, Nath, lançou um livro agora que saiu no jornal sobre Cezanne, né? Saiu aqui no Brasil no jornal. Até estou querendo ver se eu compro. Chama Cartas de Cezanne. Um negócio assim. Eu não sei se é as cartas de Zola, então, né? Se é cartas de Cezanne, deve ter. Diz que é bem bacana. Eu vou tentar ver se... Eu tenho que sair, mas eu queria te dizer que foi muito bom te conhecer, a aula foi ótima. E quem me indicou o Paris de Histórias foi a Tatiana Miranda. A Tati, claro, que é uma querida, Tati, uma aluna desde o começo. Isso, ela faz cursos de artes comigo e a gente acabou ficando amiga e ela pediu que eu assistisse suas aulas, mas eu vou que maravilhosa, a Tati é uma querida. Obrigada, viu? Muito Imagina, obrigada. Eu que te agradeço. Bom. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Um beijo. Tchau. Nath, teve uma pessoa que perguntou, eu acho que foi a Clarice, sobre um filme, e eu vi há pouco tempo o Oficial e o Traidor, o Espião, e assim, achei excelente. Eu acho que ele complementa lindamente a tua aula, né? E mostra lá a história do Zola. E uma coisa que eu achei super interessante do Zola é sobre o livro Germinal que ele escreveu, né? Em que ele foi viver durante 2 meses com os mineiros, né? Ficar e viver e sentir, né? Então, assim, era uma coisa de envolvimento mesmo com o processo. De uma tentativa de produzir um relato que não é só literário, mas que também é científico, que tem estudo, que tem, né? Isso é bem do século XIX. É muito interessante. Eu achei isso maravilhoso. E no filme até não mostra muito assim esse final dele. Ele meio que some, foi condenado, né? A gente não sabe. Eu não sabia que ele tinha sofrido esse atentado, que ele tinha morrido por conta de um atentado. Esse filme está no Now. Esse filme tem no Now. O Oficial e o Espião, né? O do Dreyfus. Eu vi no Vivo Play, que eu não tenho nada. Está no Now, eu acho que está de graça. Gente, que ótimo. Agora, tem um filme
é um filme antigo, preto e branco, sobre a vida de Zola. Acho que chama Emílio Zola mesmo, ou só Zola. Só que tem que ficar atento nos filmes, quando eles passam os filmes clássicos, porque eu tentei achar para rever e não consegui achar, nem no YouTube, nada. Esse filme é muito bom, porque mostra tudo, mostra quando ele é preso, mostra o convívio dele com a mulher, sabe? Mostra ele na casa dele. É um filme maravilhoso, eu vi há muito tempo, mas eu queria rever e não consegui achar. Então tem que ficar atento quando passar esses filmes mais antigos, porque é um filme muito bom. É muito, muito interessante. Ele é uma figura muito interessante. Eu confesso que eu conhecia muito esse Zola da época do Dreyfus, né? Esse Zola já... Mas essas outras histórias que eu fui contando para vocês, eu fui aprendendo agora por conta de ter adorado esse percurso que eu fiz em Aix. Inclusive, eu dei para as pessoas a indicação, para quem fala francês, quem quiser vir a Aix, e se for a Aix em algum momento quiser fazer esse percurso, vale muito a pena, é muito legal. Eu acho realmente assim. Não é só porque eu faço isso, não, porque o Paris de Histórias, a proposta dele é essa quando os turistas estão em Paris. Mas eu realmente acho que essa experiência do aprendizado no lugar, ela tem um outro significado, né? Eu saí tão mexida com essa história que foi isso. Eu falei, não, eu vou dar uma aula sobre isso, eu não posso sair de uma experiência dessa e não falar nada sobre o Zola. Eu vou ter que inventar uma aula sobre ele depois dessa. A historiadora em Aix é francesa. Ela é francesa, é historiadora da arte. E foi muito legal, porque ela fez exatamente um percurso temático, meio que dentro da lógica dos percursos que eu inventei aqui também, só sobre a relação entre Zola e Cézanne em Aix-en-Provence. Mas ela fala rápido. Eu inclusive, falei isso para o grupinho que a gente tem lá no WhatsApp dos alunos. Falei, gente, se vocês quiserem fazer, quem sabe francês, só pede para ela falar devagar. Porque ela vai falando... E aí, assim, a gente que mora aqui, tudo bem, né? Mas... tem que pedir calma, fala devagar. Mas foi bem legal, assim, eu gostei muito. Olha, eu queria fazer uma observação. O túmulo do Zola em Montmartre é maravilhoso, hein? Bonito, né? Art Nouveau, assim, tipicamente Art Nouveau, que coisa lindíssima, nossa. Fiquei encantada, encantada. Muito legal. Agora, Nath, eu acho engraçado essa coisa que você, né, que o francês fala de Revolução Francesa, igualdade para todos, sociedade laica, mas não é bem assim, né, que o francês porque, na verdade, eu sempre digo isso nas aulas, né, que, na verdade, a gente tende a achar os livros de história, a forma como a história é escrita na escola, que a história é feita só de mudança, ou seja, né, vem a Revolução Francesa e derruba tudo que vinha antes. Só que, na verdade, a história é uma acomodação entre mudanças e permanências. Então, você tem efetivamente uma nova mentalidade, um novo grupo, um novo desejo, mas aquilo convive com a permanência de determinados grupos que não querem perder seus privilégios, que permanecem pensando da mesma maneira. E essa convivência vai atravessando, vai sobrevivendo ao tempo, né? Então, o caso do Dreyfus mostra muito isso. Eu confesso para vocês, gente, caramba, eu sou formada em História, dou aula de História há mais de quase 20 anos que eu entrei na faculdade de História. Quer dizer, eu estou o tempo todo habitada pelas reflexões históricas, mas quando eu fui ver esse filme do Dreyfus, e eu vi o filme mostra que a sociedade francesa está majoritariamente contra o Dreyfus. Quem é favorável a ele está lutando contra a corrente. Eu fiquei chocada. Porque eu acho que eu tinha esse imaginário, né, da França democrática, dos direitos humanos, caramba, como assim as pessoas vão se aglomerar lá para ver o homem perder todas as suas condecorações, ser humilhado publicamente, né? Quando Zola publica o J'accuse, o filme mostra no dia seguinte fogueiras e fogueiras do jornal, o jornal botando fogo no jornal, quer dizer, mostra exatamente essa França que não morreu. A gente acha que morreu, mas não morreu. E tanto não morreu que na Segunda Guerra Mundial... A escola também, né, Nath? Você vai ter uma parcela grande, uma parcela significativa dos franceses que colaboram com os nazistas. Essas pessoas vieram de onde? Vieram daí. É isso. Então, acho que é legal até para a gente ir pensando, complexificando o nosso olhar para a história, né? Eu acho.
Nath, ano que vem vamos incluir o Zola no clube. Vamos ler o Zola. Eu tenho o Germinal, nunca li, que vergonha, porque está aqui. Sabe, aqueles livros que a gente tem que ler, né? Mas nunca li, Germinal mas vamos ler o ótimo Zola. para o clube. Vamos ótimo ler acompanhado e tem muita coisa para discutir. Muita, exato. Vai ser aquelas lives que eu fico dando palestra, né? Que eu não calo a boca, não deixo ninguém falar. Que eu sou lá, eu alguém, poxa, caramba, eu devo um queridinho, uma figura queridinha. Renato, tem um filme, Germinal, com Gerard Depardieu. Esse filme eu vi. Você sabe que esse filme eu vi quando eu fui dar aula ano passado de História e Literatura, eu vi esse filme. É um filme Ele bem mostra legal. exatamente o Zola lá nas minas de carvão. Esse filme é bem legal. Bem legal. É outra dica legal também para quem quer ver mais um pouquinho de coisa sobre ele. Vale a pena também dar uma olhada nisso. Mas, Nath, eu adorei na história do Dreyfus o Picard, né? O Picard, assim, exato. Ele é uma figura super importante na história, que não podia aparecer, tanto que a revolta foi em cima do Zola. E aí eu fiquei até pensando, poxa, nessa história toda acabou morrendo o Zola, que supostamente morto, né? E morreu o advogado, eu acho que era uma pessoa famosa, um bom advogado, na época também morreu num atentado a tiro. E o Picard, que foi uma pessoa que desencadeou esse processo, né? Mas que todo mundo sabia, que também foi preso, acabou sobrevivendo e até virou ministro lá da guerra. De alguma coisa porque da depois o Clemenceau, nessas reviravoltas da história, ele vai ser presidente, né? Que também é um cara pró-Dreyfus. Então, aí Mas a história realmente deve envergonhar os franceses até hoje. Né? Mas essa história é uma história muito conhecida e muito falada e muito rememorada. Né? O tempo todo você escuta justamente por isso, né? Porque a França, que se pensa como um país que tem uma tradição intelectual muito consolidada, né? É um conceito que nasce durante o caso Dreyfus, assim como nasce a própria ideia do sionismo, né? Do desejo dos judeus de terem um lar, uma nação. Então é um momento muito marcante da história, né? O caso Dreyfus é uma coisa que é discutida o tempo todo aqui, o tempo todo, ainda hoje. E os herdeiros estão vivos, né? Outro dia apareceu no jornal. Os herdeiros. Eu ia perguntar isso. Estão vivos. Eles foram. Outro dia eu vi essa semana eu vi no jornal que eles foram nessa ilha, que é uma ilha na América, não sei se é Martinica, onde ele ficou lá isolado, nessas condições horrorosas, desumanas. Tem essa cabana onde ele ficou. E a família foi lá ver. Ilha do Diabo, né? Ilha do Diabo, exato. A família fez essa viagem agora, o jornal mostrou eles lá, vendo. Moram em Paris, estão na França. Estão na França, acho que não sei se estão em Paris, não, mas estão na França. Estão na França. Então. Que loucura. Então, ainda tem descendentes vivos do Dreyfus. Nath, obrigada pela aula hoje. Nath, obrigada. Que bom, já espero que vocês tenham gostado. Eu também adorei falar. Um presente delicioso. Obrigada. Agradeço a todos vocês. Avisa quando tiver mais. A gente já vai ter em agosto, vai ter o curso de intelectuais franceses que eu vou mandar para vocês, cafezinho. Vai ter um outro sobre Rússia, que um monte de gente aqui já assistiu, mas foi um curso que as pessoas pediram tanto uma segunda turma, que eu também criei a segunda turma. Aí eu vou mandar para essa lista de e-mails da aula os cartazes, e aí vocês olham, analisam com calma, mas se quiserem se juntar ao nosso grupo, serão muito bem-vindos. O Natinho de Gastronomia. Vamos fazer o segundo de Gastronomia, que eu Vamos, depois Gastronomia 2. Gastronomia francesa, mas não é de culinária, é o comportamento, gente. Fantástico. Eu assisti uma aula, fiquei apaixonada e perdi as outras. Meu pai teve infarto, e eu fiquei toda enrolada. Né? Mas vamos fazer de novo. Depois a gente faz a segunda turma, não tem problema. Vamos montar a segunda turma com o pessoal novo aí. Gente, obrigada por vocês terem. Obrigada, delicioso, Nath. A gente vai se vendo aí nas outras aulas. Valeu. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.